Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje eu e Marcos estamos aqui juntinhos na imagem, né? Então, e pedindo, né, aos amigos que, enquanto eu estiver falando, por favor, não confundam a minha imagem com a do Marcos, né? Porque, né, assim, a diferença é muito grande, entendeu? Mas não tem problema não. Ele pode ficar junto de mim porque ele é meu amigo do peito. Então ele pode, tá? Meu querido amigo, quem é nosso convidado de hoje, você sabe? Quem é nosso convidado de hoje? Por favor, você tem que falar, você nunca fala na abertura, hoje eu vou te dar essa oportunidade. Olha ela aqui, bota aí a imagem. Nossa querida amiga Claudinha Oliveira, lá do... Primeira vez aí no programa, né? Esse ano hoje. Você já esteve aqui. Então, ela vai falar pra gente um assunto muito interessante para todos nós. E é um momento que realmente nós estamos precisando muito ouvir, né, a respeito de família. Então, nós tivemos aqui semana passada meu querido Marcelo falando sobre intolerância religiosa, né? E entra também muito aí a família, né? Porque nesse contexto, porque é na família que começa, né, a pessoa, a educação, né, da pessoa. A gente vai até também falar nesse assunto também, tocar nesse assunto, da importância da família, do pai, da mãe, da criação, para, né, educar filhos, né, que sejam pessoas mais, né, educadas, que tenham mais tolerância, que não achem que são melhores do que as outras pessoas ou que a sua religião é melhor do que a outra. Então, nós vamos conversar também sobre isso, que é interessante, é importante. Então, hoje nós vamos fazer o nosso sorteio. Semana passada nós não fizemos e hoje nós vamos fazer. Então, a minha querida amiga Claudinha, ela trouxe hoje mais 2 livros para nós sortearmos, tá? O que dizem os espíritos sobre o aborto. Esse livrinho aqui, deixa ele focalizar aqui. Juan, focaliza aqui pra gente, Juan. O que dizem os espíritos sobre o aborto. Pode focalizar aí.
Está muito perto. Bota mais um pouquinho mais longe para poder... Isso. Então, o que dizem, né, os espíritos sobre aborto. E o outro é uma biografia de Kardec. É um resumo, né, Cláudia? É resumido a biografia de Kardec, para que as pessoas conhecerem, saber quem foi Kardec, né? Porque muitas pessoas se confundem, não sabem quem é Kardec e ficam falando que o espiritismo é de Kardec, né? Que ele foi ele que inventou o espiritismo. Então, essa biografia aqui... E foi casado com a Leia, né? Leia? É, que a gente tem nos adesivos. Leia Kardec. Sim. É quase isso. É parecido com isso. Porque o pessoal coloca lá nos aqueles adesivos, Leia Kardec. Aí o cara veio perguntar para mim quem era essa tal de Leia Kardec. Próximo convidado, nós vamos ter Marco Aurélio, lá do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, né? As 3 revelações, Moisés, né? Jesus e o Espiritismo. Ele era da União Espírita Fernandes Figueiras e Bezerra de Menezes, lá no Meier, no Rio de Janeiro. Então ele vai estar aqui com a gente semana que vem. Tem um endereço do Centro Espírita? Não. Não. Então é bom que a gente pergunta a ele semana que vem, né? É interessante. Então, nós vamos falar aqui agora, então, dos eventos que vão acontecer na nossa região, aqui em Cabo Frio, porque tem muitas coisas boas que vão acontecer essa semana agora. E agora em julho, a partir do dia 16, nós vamos ter o ciclo de palestras aqui, né, com o Vansan, que é palestras musicais, né? E mostra pra gente aqui, por favor. Ele vai estar em Rio das Ostras, em Araruama, em Saquarema, e vai estar aqui em Cabo Frio, lá no Centro Espírita Amor e Caridade. E eu vou só ver aqui a data certinha, no Amor e Caridade, vai ser no dia 17, às 8 horas, que vai ser uma sexta-feira, né? Às 8 horas Então, Vansan, quem já teve a oportunidade de assistir essas palestras dele, são maravilhosas. Dia 10 também, lá no Amor e Caridade, nós vamos ter Gladys Pedersen, lá do Rio Grande do Sul, e ela fala o tema as dimensões da inteligência humana. Então, dia 10 agora, tá? No Centro Espírita Amor e Caridade, nós vamos receber então a Gladys, lá do Rio Grande do Sul, Pedersen. E ela vai estar também no domingo, no dia 12, mostra aqui pra gente, fazendo um seminário ali no Trabalhador de Jesus, de 9 às 13 horas. E olha o tema, como educar as dimensões morais, emocionais e espirituais da inteligência da criança e do jovem. Então, logo após, né, como está escrito aí, logo após será servido almoço a R$15 por pessoa. Então, é imperdível esse seminário. Eu não a conheço, mas as pessoas que já a conhecem dizem que é maravilhoso, né, a sua palestra, o seu seminário. Aqui, mostra esse aqui pra gente, isso, fixa aí pra gente. Fixou? Bota pertinho, por favor. Aí. Então, meu querido amigo Silvio, lá do Chico Xavier, convidando a todos para a peça Paulo de Tarso, né, que é o Paulo Estevam, né, sobre o livro, dia 1º de agosto, às 8 horas, no Teatro do Hotel Atlântico, em Búzios. Tá? Aqui não fala o valor, né, mas depois eu ver com ele direitinho qual vai ser o valor, né, para poder passar para vocês. Tá ok? Então vamos falar agora então aqui das palestras das casas espíritas. Dia 10, sexta-feira, no Centro Espírita Amor e Caridade, as dimensões da inteligência humana, que é com a grade essa que eu mostrei agora aqui para você, às 8 horas. E no domingo, às 10 horas da manhã, Desafios da Reforma Íntima com meu querido amigo Sérgio Menezes. E na segunda-feira que vem, a missão da mulher da sociedade, com a Flávia de Jesus lá do Amor e Caridade. Então essas são as palestras do Amor e Caridade. Do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, dia 8, agora quarta-feira, às 8 horas, meu querido amigo Paulo Roberto, lá do grupo Nosso Lar, né, de São Pedro da Aldeia, vai falar sobre paixões. Essa palestra às 8 horas, na quarta-feira. E no dia 12,
Achei um nome aqui interessante. Olha o nome do palestrante lá do Rio de Janeiro. Neandertal Alves. Instituto de Cultura Espírita do Rio de Janeiro. E vai falar sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? Os 9 passos do perdão. Então, essas são as palestras. Tanto essa palestra de domingo às 18 horas, como a de quarta-feira às 8 horas, são transmitidas ao vivo pela internet. Entra lá em www.cetj.org.br e você assiste ao vivo. Tá ok? E no Centro de Vida Ceareiros do Bem, quem vai fazer a palestra às 8 horas agora na quinta-feira é a Mabel Siqueira. Tá ok? Então nós vamos passar rapidinho ao apoio cultural. A gente volta já já para começar a conversar com a Claudinha sobre família, que ela está doida para falar. Então, é rapidinho de volta. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então, nós voltamos ao nosso apoio cultural. Então, eu queria dar a informação do nosso sorteio. Então, o sorteio vai ser hoje, no final do programa, a Claudinha vai fazer para a gente. Então, nós vamos sortear os 2 livros que ela doou para a gente, mais o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos e a revista Espírita com CD. Tá? Então, se você que não ligou ainda, pode ligar até o telefone aí na telinha aí, 2648-9008. Meu amigo Henrique, voltando de férias, ele está ali ao lado do telefone, aguardando a sua ligação. Então, vocês podem ligar para participar do sorteio hoje, no final do programa, que a Claudinha vai fazer para a gente. Tá ok? Então, antes de nós começarmos a conversar com ela sobre família, vamos pedir que ela faça uma oração para todos nós, para que a gente possa ter uma harmonia, uma sintonia boa com vocês aí, seus lares, que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e falar o máximo que a gente puder, né, sobre família hoje aqui. E você pode ligar também para fazer pergunta para a Claudinha, tá? Sobre o tema de hoje, família. Então, vamos juntos, então, ouvir a oração com a Claudinha.
Meus amigos, muito boa tarde. Bom demais estar de volta no programa. Agradecidos que estamos pela oportunidade do trabalho. Claro, não vamos, de hipótese alguma, esgotar o assunto, mas que a gente possa elevar agora os nossos pensamentos para a espiritualidade superior. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade da reencarnação, pela bendita oportunidade do encontro com a doutrina espírita, que tanto nos esclarece e, portanto, dessa forma acaba trazendo para nós alívio, o alívio tão afirmado por Jesus no seu Evangelho. Que possamos, à luz do Evangelho, trabalhar as nossas questões, trabalhar os nossos relacionamentos em família e dessa forma, Senhor, possamos sair hoje, após esse programa, mais esclarecidos, mais dóceis, mais mansos e assim aplicar o Teu Evangelho em nossas vidas. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Antes de nós começarmos, eu gostaria de mandar um abraço para a dona Marilene e seu filho, que nós estivemos juntos lá na obra social Antônio de Aquino, lá na Vila do Sol, né? Conversamos. E ela é fanzoca do nosso programa, adora o Marcos, né, Marcos? E ela falou que não perde um programa nosso e que ela gosta muito do programa. Um abraço para a senhora, viu, dona Marilene? E o seu filho também, que nós batemos um papo bacana aí. E também para os amigos do Jardim Esperança. Nosso programa ele passa a semana inteira, né, no Jardim Esperança. E tem vários amigos que chegam até comigo lá no Jardim e falam que gostam do programa, que assistem o programa. Então, eu estou convidando a todos os amigos lá do Jardim Esperança que gostam, né, que assistem o Espírito, para conhecer a nossa casa espírita, lá, os Seareiros do Bem, que fica ali na Rua do Pargos, atrás do Pargos, aquela subidinha, perto da pousada Nathalie. Nós estamos lá às quintas-feiras, às 8 horas da noite, a nossa reunião pública, que é aberta a todas as pessoas, uma palestra, sempre com um convidado. E vocês estão convidados, todos os amigos, queridos que assistem nosso programa, a gente está sempre junto ali no Jardim Esperança, e lá na nossa casa conhecer os Centros Espíritas Seareiros do Bem. Vamos começar a trabalhar? Vamos lá. Nós vamos falar sobre família. Então, para a gente começar a entender o assunto, começar a conversar, nós temos que entender, né, qual é a diferença entre família espiritual e família corporal. Tem diferença? Tem diferença sim. A doutrina espírita, a literatura espírita, ela traz, tanto nas obras kardecianas quanto na literatura subsidiária, conceitos que são importantes que a gente tenha de início antes de começar a outras considerações. Quando a doutrina espírita fala de família física e família espiritual, a gente também está falando de ser humano físico e ser humano espiritual. Porque nós temos a tendência de olhar para outra pessoa e achar que ela é, toda ela, o que a gente está vendo nessa encarnação. Por exemplo, as pessoas olham para mim e falam, essa aqui é a Cláudia, né, nasceu em Cabo Frio, tem 42 anos, tem tal profissão, é casada, tem tantos filhos, blá, 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 e acha que isso resume toda a minha personalidade. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Nós somos todos espíritos milenares que vimos de encarnação em encarnação, acumulando experiências, acumulando relacionamentos, sentimentos, e dessa forma nós acabamos nos tornando, como Haroldo Dutra falou numa das palestras que eu assisti, inúmeras aí pelo YouTube, nós somos uma multidão de personalidades, uma multidão de tendências, uma multidão de sentimentos que a gente tem que lidar, né, no dia a dia. Então, nós somos seres espirituais, temos uma história pregressa e precisamos harmonizar todas essas nossas sensações no espírito que a gente está hoje, né? na encarnação que a gente está hoje, na experiência que a gente está hoje. Então, ao longo dos séculos, eu já morei em muitos outros lugares, e a gente não encarnou só no Brasil. A gente já esteve com muitas outras pessoas, já falamos diversos outros idiomas. Mas hoje estamos encarnados no Brasil, no gênero feminino, vivendo uma experiência X, Y, Z, no meu caso feminino, no caso do Marcos, do Renato no gênero masculino, enfim. Nós temos uma série de vivências do passado que se apagaram da memória intelectual.
Mas a memória emocional, essa não se apaga. Então, quando a gente considera a vida imortal, né, o ser humano enquanto peregrino de várias e várias encarnações, de várias e várias experiências ao longo dos séculos, a gente pode olhar para uma pessoa hoje e ter por ela uma afeição gratuita. Né? Aquela pessoa que você nunca viu, passou pela rua, bateu o olho e falou, é essa. Né? Essa pessoa é legal, gosto dessa pessoa. Isso tem a ver com as vivências passadas, com a memória emocional que a gente pode ter de um relacionamento que a gente teve com essa pessoa, de uma amizade, de uma fraternidade, enfim, do passado. Da mesma forma, quando alguém que nos é próximo gera em nós sentimentos conflitantes. Né? Eu sei que eu tenho que amar meu irmão, mas eu não consigo gostar dele. Eu sei que eu tenho que gostar do meu filho, que eu preciso gostar da minha mãe, mas aquilo não está passando de forma fácil na minha vida. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo chamado Honrar Pai e Mãe, onde Kardec e a espiritualidade vão fazer essa diferença entre parentela física e parentela espiritual, dizendo para a gente que, na verdade, o espírito ele vai estar onde a mente se situa, onde a gente está mantendo os nossos pensamentos, os nossos anseios, as nossas vontades, e dessa forma a gente cria uma vibração em torno de nós que faz com que a gente tenha maior afinidade por algumas outras pessoas, e no plano espiritual isso é muito mais pungente do que no plano material. Então, no plano espiritual é muito comum as famílias se unem de acordo com seus gostos, com as suas vontades, com as suas virtudes e até mesmo com os seus defeitos, com aquelas partes da personalidade que ainda precisa ser organizada. Mas no plano físico, não. Além disso, no plano espiritual, nós temos uma convivência com todas as pessoas que desencarnaram, né, que fazem parte da nossa família. O que não dá para botar todo mundo junto numa encarnação só. Então, a encarnação, a família espiritual, ela é sempre muito maior do que a família corpórea. E a família corpórea, ela pode, não significa que ela vá, ser um reflexo da família espiritual. Porque da mesma forma que nós vamos encontrar famílias onde todos os membros estão trabalhando juntos para um ajudar a melhorar o outro, nós também teremos famílias onde ou todos os membros ou uma parte da família parece que você juntou 2, 3 clãs diferentes no mesmo lugar. Então, a convivência passa a ser mais difícil. Né? E dessa forma, a gente vê que nem sempre a família física vai coincidir com a família espiritual. Na maioria das vezes, a gente vê famílias que estão, na verdade, passando por períodos de prova, com algum ou alguns dos seus membros, ou muitas vezes até mesmo expiação, né, para que possa resgatar aqueles laços que foram feitos no passado e que hoje ainda reverberam na nossa memória emocional, porque a mente apaga, mas o sentimento não. Então, quando a gente encontra as pessoas na rua, pode ser que a gente ainda lembre das dificuldades. E quando a gente renasce naquela família, aí mesmo que fica mais obrigatório, mais fácil a gente perceber que aquela pessoa é com quem eu preciso acertar as minhas questões. Cláudia, eu entendo um pouco de espiritismo, sou neófito. Olha só, eu tenho nesta encarnação um pai e uma mãe. Uhum. Aí você falou que nós temos uma família espiritual. Exato. Meus pais já desencarnaram. Quando eu desencarnar, eu vou encontrá-los lá. Certo? Provavelmente. Muito bem. Aí eu vou me lembrar das encarnações passadas, já que nós somos reencarnacionistas. Ora, mas na outra encarnação eu também tive um pai e uma mãe. E na outra, outro pai e outra mãe. Exato. Aí eu vou chegar do lado de lá, eu vou encontrar uns 50 pais, umas 50 mães. Papai, mamãe. Como é que fica essa situação? Eu vou ter
tantos pais e mães quantos forem as minhas encarnações. Cara, isso ia ser bom demais, né? Não, tanta gente amando a gente. Porque eu queria. Ia ser maravilhoso. Não, aí ia ser complicado para dar presente no dia dos pais, né? Dia das mães. Você não está encarnado, né? Você está no plano espiritual. Overdose. Overdose, pai e mãe. Haja bônus hora para dar presente para todo mundo. Mas não é bem assim que funciona. Primeiro que quando a gente desencarna, você não lembra de todas as suas vidas passadas, né? A espiritualidade, a misericórdia de Deus faz com que a gente esqueça do passado, que a parte intelectual se apague. Não é à toa, é acréscimo de misericórdia. Quando a gente desencarna, a maioria de nós não tem condição de acessar as nossas vidas anteriores, porque a lembrança da quantidade de besteira que a gente já fez nos esmagaria de culpa, de remorso, enfim, de sentimentos negativos. Então, a espiritualidade, Deus cuida de nós com tanto carinho, com tanto amor, que normalmente a gente lembra no máximo de 1 ou 2 encarnações anteriores. E aí pode ser que aquela pessoa que na encarnação anterior foi seu pai, foi sua mãe, nessa encarnação foi seus filhos. Foi um irmão querido, foi um amigo que você encontrou, que ainda está encarnado, e aí quando você desencarna, você não encontra mais, né, da vida anterior. O dessa vida, então, provavelmente, ainda você vai conseguir encontrar no plano espiritual. Provavelmente, porque no espiritismo não existe nada tabelado. Né? Não é porque eu tive 50 encarnações que eu vou ter 50 pais, 50 mães que eu vou encontrar. Mas existe ao longo, troca de papéis. Né? Exatamente, a troca de papéis. Tanto que a gente vê famílias que o pai tem um ciúme doentio da filha, que a mãe não suporta a nora. É porque ela tem um problema com a nora, às vezes não, às vezes é porque ela tem na memória sentimental dela o amor de mulher que ela sentiu numa outra encarnação quando aquele filho foi esposo dela. Que esse pai sente por essa filha, que agora ele tem que aprender a amar como filha, ainda na memória emocional, aquela sensação de quando ele era apaixonado como homem por aquela mulher que foi sua esposa ou sua namorada, enfim, numa encarnação anterior. Mas essa troca de papéis dentro da família é importante para que a gente aprenda a amar nas mais variadas formas de expressão do amor. Como pai, como mãe, como filhos. Eu lembro a minha filha mais velha, a gente tem certeza que ela foi minha mãe na encarnação passada. E com 2 anos de idade, ela disse que eu tinha que ter paciência com ela tinha 2 anos. Porque na vida passada, quando era minha mãe, ela tinha paciência comigo. Né? E eu, como boa espírita, falei, problema seu, que nesta encarnação eu vim primeiro, a mãe sou eu e eu não tenho paciência. Você se ajusta ou vai tomar castigo. E aí, enfim, são relações que a gente passa a ter, por quê? E hoje a gente vê, ela está com 16 anos, de vez em quando ela me dá uma chamada, uma puxada de orelha, como se realmente a mãe fosse ela e não eu. Então, vivenciar essas trocas são interessantes, porque a gente começa a observar no outro aquela reminiscência do passado. Isso é tão bom quando a gente recorda que a outra pessoa nos traz, né, essa lembrança boa, como faz com que seja mais fácil trabalhar uma lembrança que não seja tão agradável. Quando você olha para aquele filho, você olha para aquele irmão, para aquele cunhado, enfim, e há um certo mal-estar. Você não sabe explicar por que você não gosta daquela pessoa. É dessa encarnação? Não, isso é memória emocional que está sendo acionada através dos mecanismos que o nosso perispírito traz, ele guarda isso, e a gente acaba acessando esse sentimento que precisa ser modificado, porque nós precisamos aprender a amar, querendo ou não. Haroldo Dutra, quando esteve em Cabo Frio, dando a palestra sobre a vida de Paulo, ele falou uma frase que me impactou muito. Toda pessoa que você encontrar na sua vida, com quem você se relacionar, vai fazer parte da sua vida para o resto da eternidade. Aí, outro dia no shopping, eu estava numa loja e a caixa estava muito alterada, porque a cliente anterior tinha tratado de forma desagradável, tinha feito uma certa humilhação por aquela caixa. E aí eu olhei para aquela mulher e pensei, próxima encarnação vamos vir como os amigos, porque espírita tem isso, né? A gente vê uma pessoa com dificuldade, já quer deduzir o que fez na vida passada, já quer prever o que vai acontecer no futuro. Mas é algo que, pela lei de ação e reação, mostra para a gente que, muito provavelmente, se elas não conseguirem se encontrar novamente nessa encarnação e desfazer esse mal entendido que aconteceu, essa situação que feriu a outra, numa próxima encarnação elas vão novamente se encontrar numa situação muito parecida ou mais próxima, para que aquela sensação de um ser humilhado frente ao outro se desfaça. E se não se desfizer na próxima,
como amigas, talvez, vão começar a vir como parentes. Eu já contei aqui a história das gêmeas canadenses, né? Vieram como inimigos, depois vieram como amigos, vieram depois como parentes, como irmãos, trocaram de sexo, passaram a vir como mulheres para ver se dulcificava um pouco a relação. Continuou em algemas de ódio, em correntes de ódio, e todas as encarnações as duas falhavam. Aí o que a espiritualidade faz? Tenta-se todos os meios pedagógicos possíveis. Não deu, não se quis pelo amor, taca no mesmo corpo. Não foi mais debaixo do mesmo teto, foi no mesmo corpo. Elas têm duas cabeças, cada cabeça controla um lado do corpo. Agora a cabeça esquerda arrumou o namorado. O namorado abraça o lado direito e a namorada dele. O lado esquerdo é a cunhada que está sentindo. E ela tem que ceder para a irmã poder namorar. Então, imagina o que é isso, mas por que isso aconteceu? Porque foram séculos, séculos e mais séculos de ódio que não se quebrava por conta da teimosia que a gente passa. E, em função disso, a espiritualidade vai testando várias formas de você experimentar situações que aplaquem esse sentimento ruim. Porque a gente tem que aprender a evoluir. E se a gente não evoluir através do amor, a gente vai ter que evoluir chegando ao amor, mas passando primeiro por uma situação que vai fazer a gente sair da zona de conforto. Do jeito que você colocou, me deu a impressão de que a ordem vem impositiva de cima para baixo. E não. Zé Marco, você fez isso e aquilo com aquela pessoa. Você vai ser o pai dela, você vai ser o irmão dele, você vai ser isso. Independente da minha vontade de estar ou não com aquela pessoa. Sempre. A impressão que ficou foi assim. Não, dessa forma, eu me junto aos espíritos para encarnar numa mesma família, independente da minha vontade, ou eu posso opinar? Não, isso aqui eu estou muito encalacrado com ele, se eu vier com ele agora, vai dar bolo, tem ódio demais. Eu posso opinar na minha encarnação, ou ela vem de cima para baixo e é a minha vontade que se lixe? Não, depende. Aí tudo no espiritismo depende. Como eu falei, não tem nada tabelado. Primeiro, vamos pensar o seguinte, você, no Entre a Terra e o Céu, tem uma história parecida com essa. O indivíduo faz uma promessa afetiva para uma pessoa. E aí, eles trocam juras de amor, aquela coisa toda, porque ele estava em busca de conseguir um encontro sexual. E aí a outra pessoa acaba cedendo por ter confiado na palavra do outro que iria assumir um compromisso depois. E ela cede a relação sexual e começa a fazer planos, né, porque aquela consumação carnal vai dar origem a um compromisso que tinha sido tratado pelos dois antes. Só que o proponente abandona. E aí essa mulher, humilhada, magoada, ferida, se desequilibra completamente. E por conta desse descontrole emocional, porque ela não tinha estrutura psicológica para suportar aquele golpe, ela acaba desencarnando precocemente, não pelas vias de suicídio direto, mas por conta da depressão e de tudo que se segue depois disso. Bom, ela vai para o plano espiritual, precisa reencarnar, algum tempo depois, magoada, ferida, humilhada, ainda com aquela no perispírito, no seu interior, ressonando toda a mágoa por aquele ser que disse a ela que ficaria e que depois a abandonou. Por uma questão de lógica, quem seria a pessoa melhor para reharmonizar esse coração ferido? Quem seria a pessoa mais indicada para dar a essa alma novamente esperança que a humanidade merece um crédito, que Deus é amor e que o amor pode se estabelecer da forma mais saudável possível? Aquele que causou a desarmonia. Eu posso opinar e dizer, não, eu quero fazer isso? Pode, mas nem sempre isso é fácil. Eu lembro de nosso lar, Lísias. André Luiz conta que Lísias estava há 25 anos procurando no umbral uma pessoa a quem ele tinha feito muitas promessas e que tinha uma dívida enorme com ela no passado, e ela estava desequilibrada, ela estava no umbral, ele não conseguia achar.
já estava esperando há 25 anos, já tinha toda a constelação, né, da família que vai encarnar para poder permitir que os dois se encontrassem novamente e resgatar essa questão, já estava pronta e só estavam esperando que Lísias encontrasse essa companheira. E aí André Luiz pergunta, mas nossos amigos, nossos mentores não podem te ajudar? Podem, eles inclusive sabem onde elas estão, mas esse trabalho é meu. Sou eu que preciso reencontrá-la, convencê-la a voltar comigo, para que a gente possa aí então reencarnar e formar o nosso núcleo familiar. Então não é fácil, né? Não é por acaso e principalmente a gente pode sim tomar a decisão. Claro, pode, e na maioria das vezes os espíritos pedem para estar juntos. Na encarnação de Segismundo, agora acho que é Missionários da Luz também, o André Luiz conta que Segismundo matou o futuro pai numa encarnação passada, porque ele estava enamorado daquela que vai ser a futura mãe. E eles conversaram no plano espiritual e aceitaram, os três combinaram de, naquela encarnação, receberem Segismundo como filho, para que o ódio surgido entre os dois homens pudesse ser aplacado na forma de pai e filho. Mas na hora que se aproxima o momento da reencarnação, Segismundo e o pai vacilam. Por quê? Porque a memória espiritual, a memória sentimental, a memória afetiva ainda está presente. Ele ainda sente ecoar dentro de si toda aquela frustração pelo desencarne, né, por conta do assassinato que aquele espírito o fez passar. E já estavam bem adiantados os três no plano espiritual. Claudinha, você está dizendo que um espírito com muito ódio pode causar, por exemplo, até um aborto? Pode, pode. Na hora, ele vai encarnar, mas por ele ter sido inimigo daquela mãe ou de alguém da família, o ódio é tão grande que ele pode haver um aborto espontâneo? Não só ódio, medo. Medo no caso também? de Segismundo era medo. Segismundo, na hora que tinha que tomar conta, tomar posse daquele óvulo que ia ser fecundado, Segismundo recua e fica com medo. É necessário que o mentor de André Luiz entre em ação para poder ajudá-lo, dar passes, acalmá-lo, para que ele pudesse então se dispor a esquecer o passado, a ser miniaturizado para poder tomar aquele embrião e começar de novo uma nova história. E depois que ele consegue, né, tomar essa decisão, mas o pai é que não queria, ele ficou relutando em que aceitar como filho. Mas precisou, primeiro ele teve, antes da fecundação foi necessário. Até que ele consegue. E na hora que o pai aceita, Segismundo tem medo. Então, mas pode acontecer também com ódio. Muitas vezes acontece o seguinte, a mulher combina com aquele espírito que vai reencarnar, que ela vai recebê-lo como filho, aí encarna, esquece o passado, e se afoga nas sensações do corpo, né? E aí, em função disso, porque estava ainda estava bêbada, e aí não se preveniu para aquela gravidez, porque não planejou, porque não fez o sexo de forma segura, porque acabou cedendo a um pedido do namorado, do marido, enfim, do amante, e acabou engravidando no momento em que ela não considera adequado para aquela reencarnação. E aí o que ela faz? Ela acaba, como ela esqueceu o que ela tinha programado, ela resolve abortar a criança. Aquele espírito esperou, às vezes, décadas e décadas pela oportunidade de resgatar junto dela as pendências que eles têm para resgatar. Provavelmente tem alguma missão, né? Todos nós temos missões a cumprir, não são aquelas, né, megalomaníacas que a gente acha que vai fazer alguma coisa para salvar o mundo, mas o trabalho de formiguinha que vai salvar o mundo, mas cada um a sua cota mínima, fazendo a sua parcela, que é aquilo que nos compete. E ele, na hora que está pronto para reencarnar, ele assume se aproxima daquele perispírito para poder fazer a ligação e ela corta pelo aborto. Isso pode gerar no espírito uma sensação de frustração tão grande que ele pode, inclusive, espargir raios mentais tão deletérios, de tanto ódio, que pode, inclusive, matar a mãe. Pode interromper a encarnação dela, seja na hora do aborto, seja depois em função... Quantos e quantos casos a gente sabe de meninas que, depois do aborto, sofrem de esquizofrenia, sofrem de transtornos mentais, ficam depressivas, enfim, porque acabam sendo alvo
do ataque daquele espírito que vinha para poder ser amado, que vinha com toda a boa vontade. É só a gente pensar no tamanho da frustração que é você se preparar meses para uma festa. Imagina uma festa de casamento, uma festa de 15 anos, uma festa grande, né? Daquela que você investe mesmo, tempo, energia, enfim. E no dia você cai doente, ou cai um pé d'água, cai uma chuva muito grande, ou simplesmente o dono o buffet foge com seu dinheiro. É verdade. Se isso já nos causa tanta dor, imagina uma encarnação que está assim de gente para reencarnar e não tem quase mais ninguém querendo ter filhos. É verdade. Assisti uma palestra Nazareno Feitosa pela internet, fiquei apavorada, que ele está falando, nós somos espíritas, mas não vivemos como espíritas. O mundo, hoje, a taxa de natalidade maior que existe entre os muçulmanos são 8,1 filhos por casal. No Brasil, a taxa ainda está em 2, alguma coisa, e na Europa está abaixo de 1 filho por casal. Para uma cultura se manter, eu preciso de pelo menos 2,5 filhos. Parece uma brincadeira, mais de 2 filhos por casal. Os islâmicos já estão com 8,1. A gente tem que começar a pensar em que família eu vou reencarnar na minha próxima encarnação. Será que eu vou conseguir uma família espírita? A bênção de um lar espírita ou de um lar cristão que possa me abrigar e eu continuar nesse crescimento? Eu vou ter que me adaptar a uma nova cultura, porque as portas estão se fechando em função das famílias estarem cada vez menores. Eu queria só acrescentar. Você falou que um espírito que planeja uma encarnação durante décadas, e no momento em que ele vai renascer e a mãe comete um aborto, ela pode sofrer as consequências do ódio desse espírito. Sim. Com uma hemorragia e uma série de problemas mentais, chegando algumas vezes até a morte da mãe. Exatamente. Mas eu queria dar uma esticadinha, porque o ódio desse espírito muitas vezes se estende ao pai que abandonou aquela mãe com certeza, com o bebê, aos profissionais, se estende aos profissionais que estão praticando o aborto, e muitas vezes o médico, ou a enfermeira, ou a parteira, ou quem quer que seja, se estende à mãe ou o pai conivente, porque tem problemas com a sociedade, e em função disso incentiva o filho ou a filha a praticar o aborto. O ódio desse ser se estende a essas pessoas. Aos políticos que querem aprovar leis abortivas. Então, a gente muitas vezes acha que tirar uma criança da barriga é como se tivesse tirado um animalzinho, como um bicho qualquer, e esquece que ali tem um ser espiritual milenar, com sentimentos, e principalmente, se não for um espírito com uma certa, como diz um amigo nosso, um espiritão, se for um espiritinho desse atrapalhado, que gosta de fazer o mal, aquela família e os profissionais já percebeu que todo mundo que pratica consequências. Já percebeu que todo mundo que pratica aborto, profissional, ou as meninas que fazem diversos, tem problema de saúde, tem problema com isso. Quem pratica acaba se enrolando com justiça. Sempre tem problemas psicológicos. Então, sempre tem consequências. Fora as consequências espirituais que vão sofrer e nas próprias encarnações. Exatamente. Vamos encontrar aí mulheres hoje desesperadas querendo filho e não conseguem. Por quê? Não estou dizendo que sejam por causa disso, mas pode ser. Porque abortaram e agora estão sofrendo as consequências. Querem filhos e não têm. Exatamente. Negligenciaram a família. Abandonaram filhos. Aí então nós passa uma encarnação tentando, aprendendo. Então nós temos que ter muito cuidado. Pode esquecer um detalhe muito grande, né, que é importante, que nada acontece por acaso. Tem um porquê, tem uma razão, né? Tem a lei divina, ela é perfeita, a lei de causa e efeito. Então ninguém sofre isso sem merecer. Então tem um porquê, tem uma razão por trás. Então, pelo que o Marcos perguntou a você, né, sobre o planejamento, se é imposto de cima para baixo, então nós sabemos que existe um planejamento, que nós podemos participar desse planejamento. A grande maioria de nós participa do planejamento, não é imposto, porque nós sabemos, nós temos algum discernimento que a gente pode ajudar nesse... Agora, nós sabemos que tem espíritos que são muito rebeldes, mas muito rebeldes mesmo, que não querem nem reencarnar e que não querem mudar. E a gente sabe que nesses casos a justiça divina
faz com que eles reencarnem, que é a reencarnação compulsória. Compulsória. E esses casos, E mas é um espírito muito... Ou ele é muito endurecido, ou ele está muito alienado. Muito alienado. Não tem condição de participar do planejamento espiritual para a próxima encarnação. Porque esse planejamento, ele é minucioso, a ponto de você ter que selecionar qual é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Então, para que você possa moldar um modelo organizacional biológico que seja compatível com as provas ou com as situações que você vai precisar passar nessa encarnação. Então, realmente não é o caso. Quando eu estava conversando a respeito de aborto com a minha mocidade, lá no Fone de Luz, a maior dúvida era em relação ao estupro. Porque quando a relação é consensual, todo mundo concorda que não se deve praticar o aborto, que a mulher poderia ter feito uma série de medidas, o homem poderia ter feito, enfim. Mas no estupro, teoricamente, a mulher é uma vítima e a criança, então, fruto dessa violência sexual, seria condenar essa mulher a sempre lembrar daquela situação. E aí a pergunta deles foi essa: e aí como é que acontece? Bom, acontece que a espiritualidade precisa reencarnar. E se a pessoa que vai receber aquele corpo tiver que passar pela situação do estupro, é porque, como você falou, nada acontece ao acaso. É uma violência que aquela mulher vai sofrer porque ela precisa passar por aquela experiência em função de uma expiação, de uma prova ou mesmo de uma missão que ela veio cumprir. E se dessa violência resulta uma gravidez, essa gravidez não foi ao acaso. Continua sendo um planejamento, a espiritualidade ficou ali esperando o ato se consumar para que pudesse trabalhar, para que o espírito pudesse reencarnar, ter a chance de reencarne. Conheço casos, e são muitos, de meninas que foram estupradas, poucas engravidam. A maioria dos estupros acaba não resultando em gravidez. Mas algumas realmente resultaram, e eu conheço 3 casos que são extremamente diversos. A moça descobriu a gravidez, já estava com certo tempo de gestação, foi orientada, ela não queria ter o bebê, mas foi orientada pelo pessoal do CRAS e conseguiu fazer todo o pré-natal. Quando a criança nasceu, ela não precisou nem olhar, ela deu o filho para adoção e assim ela se sente com a consciência tranquila por ela não ter cometido o aborto. Outra também não cometeu o aborto, mas não suporta a criança. Ela realmente, toda vez que olha para a criança, lembra do agressor e, em função disso, ela criou uma certa aversão à criança, segundo ela, por ela lembrar do agressor. Mas eu tenho quase certeza que é porque aquela criança relembra nela uma memória perispirítica, uma memória emocional do passado. Talvez a gente vê filhos aí, resultado de casais que se amam apaixonadamente, de relações extremamente harmônicas, mas que a mãe ou o pai não gostam, não conseguem se afinizar com a criança. Não foi uma violência sexual, foi uma relação consensual. Mas ainda assim esse desagrado acontece em função da vibração. E o terceiro caso é uma moça que foi estuprada aos 15 anos de idade, engravidou, foi expulsa de casa por conta da gravidez, a coisa de você culpar a vítima, e ela resolveu ter a criança, ainda assim criou o menino. E hoje o menino, ele foi meu aluno, ele sabe da situação em que ele foi gerado, que para muita gente seria até mesmo traumático, mas ele sabe da situação e talvez por isso ele cobre a mãe de mimos e tem uma relação com ela extremamente harmônica. E ela diz que foi a melhor coisa que ela fez foi não ter abortado e mais ter ficado com ele. Porque ela não lembra, ela diz que ela estava contando comigo na formatura dele, que ela lembra que foi horrível, mas ela não lembra dos detalhes. Porque o amor apagou dela esse sentimento da violência. O amor superou essa violência. A ponto dela hoje estar podendo viver com o filho hoje, um profissional formado, um profissional competente, já tem nome na região, por isso não posso citar nem qual é o curso que ele fez, todo mundo sabe a universidade que eu trabalho, mas enfim, alguém que superou realmente todas as diversidades praticando o amor. Com certeza. Claudinha, para reunir diversos espíritos debaixo de um mesmo teto, que mecanismo a espiritualidade usa para reunir esse pessoal todo?
Porque ali tem diversos tipos de espíritos, né? Tem o violento, tem o amoroso, tem o egoísta, tem o amigo, tem o inimigo. Tem o inimigo. Como é que a espiritualidade faz? Vai fazer que nem aquele saquinho nosso aqui do sorteio? Coloca dentro o nome de todo mundo. Foi você, vem cá. Não. A espiritualidade, as leis divinas têm uma série de mecanismos para fazer isso. Mas o principal, eu até trouxe uma cola aqui maior do que o normal. Você vai ler esse livro? Não, vou ler o livro não. Bom. Foi do livro... Meu Deus, deixa eu lembrar o nome do livro, porque a minha cola não está completa. Pensamento e Vida, tá? De Emmanuel. A lição 12, ele fala o seguinte, fala exatamente sobre família. E diz assim: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou, mais claramente, cada um de nós, apenas pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já se estenda os reflexos que lhe digam respeito. Parece complicado, mas Emmanuel está querendo dizer para a gente que a gente situa os indivíduos de acordo com a faixa vibracional. Então, é a afinidade, aquilo que a gente já estava falando. Quando eu tenho espíritos que se harmonizam, por exemplo, uma família de músicos. A família Lima, a família Caymmi, que a gente conhece já aqui no Brasil, onde você tem todos os membros trabalhando em prol da música, você vê que é um reflexo da família espiritual, né? Ou seja, por afinidade, os espíritos se reúnem porque gostam da mesma coisa, porque têm um trabalho para desempenhar dentro de uma determinada área, e eles conseguem reencarnar juntos. Fica muito mais fácil para alguém desenvolver o seu talento musical quando seus pais já gostam de música. Você desenvolver um talento empresarial quando seus pais já são empreendedores ou têm a visão empreendedora. Quando você vai trabalhar, por exemplo, a questão da agricultura, e você já tem pais ali que concordam, que aceitam. Então isso demonstra que os espíritos podem estar juntos pela afinidade de gostar das mesmas coisas, de estarem comprometidos no mesmo trabalho, e dessa forma eles podem até não ter tido relações em vidas anteriores, mas por conta de gostarem ou de estarem comprometidos com a mesma área de trabalho, eles vêm juntos. Fica mais fácil de você incluir. Mas também há aquelas famílias onde há necessidade do resgate. É a maioria de nós. A famosa família do comercial de margarina, normalmente é só no comercial de margarina. Sempre tem alguém da família que vem para que a gente possa exercitar uma das virtudes evangélicas. Porque família, gente, é igual academia. E cada parente é um personal training para a gente dentro da parte evangélica. Um vai exigir que a gente exercite a paciência, o outro vai exigir que a gente exercite a compaixão, o outro vai exigir que a gente exercite o desapego do egoísmo, o outro vai exigir, enfim. O que acontece é que se a gente conseguir reconhecer nesses parentes, não o indivíduo chato, o indivíduo que não gosta de mim, o indivíduo que eu não consigo me relacionar, e sim aquele indivíduo que eu provavelmente tive um relacionamento desequilibrado no passado, ou porque fomos inimigos, ou porque um matou o outro, ou porque um traiu o outro, ou porque, enfim, alguma coisa aconteceu que não foi boa no passado, e hoje ele me traz essa lembrança, mas que estamos juntos porque é uma oportunidade de trabalho no bem. Então, a gente que é espírita tem obrigação de olhar para a nossa parentela física e reconhecer e buscar reconhecer o porquê daquele parente problemático para mim. Porque às vezes ele é problemático para mim, mas não é para os outros. Você pode ter dentro de uma família divisões, onde um grupo se gosta e o outro grupo não se gosta, e um acaba não interagindo com o outro, formando verdadeiros clãs dentro de uma mesma família, porque no passado eram clãs diferentes, mas agora precisam se harmonizar, precisam se organizar, porque o planeta está ascendendo, o planeta vai passar para planeta de regeneração. Nós estamos vendo aí um impulso tecnológico e um impulso moral no planeta, porque por mais que a mídia diga que o planeta está ruim, só se fala em lava-jato, só se fala em corrupção, nunca se viu tanto a juventude motivada para fazer o bem.
Nós temos notícias de meninas de 19 anos de idade no sul do país desenvolvendo materiais para trabalhar a retirada do óleo derramado nos corpos de água, sem afetar o meio ambiente. E ela está doando a patente para a humanidade, aos 19 anos de idade. Está sendo chamada para, aqui, aluna, se eu não me engano, do IFE, do Rio Grande do Sul, já foi convidada para fazer cursos em Oxford, em Harvard, e a ideia dela é fazer o bem. E aí você vê quantos e quantos e quantos jovens, nas mais variadas denominações religiosas, estão aí distribuindo sopa, buscando ajudar os amigos que estão envolvidos com drogas, trabalhando a questão do bem. Então, o planeta está ascendendo, o planeta está realmente melhorando. Quem tem olhos de ver, que procure e veja, porque o trabalho das trevas é o trabalho de formiguinha, que o que destrói, o que acaba com os relacionamentos não são os grandes acontecimentos. Ao contrário, os grandes acontecimentos nos unem. Então você tem lá um filho que não gosta muito da mãe, a mãe que não gosta muito do filho, mas se aquele filho cair doente, se aquela mãe cair doente, a família se esquece que brigou, esquece que quem está chateado com alguém, que se mobiliza para ajudar. Agora, aquele tubo de pasta de dente apertado pela metade, a tampa do vaso do banheiro, né, levantada, a toalha molhada em cima da cama, o quarto desarrumado, a louça por lavar, que são as ferramentas que as trevas usam para minar os nossos relacionamentos. E a gente começa a dar valor a coisas muito pequenininhas e daqui a pouco o irmão para de falar com o irmão e você não sabe por quê. Depois de 2, 3 meses, você não sabe por que mais que você não está falando com outro irmão. Mas um gesto impensado, uma palavra maldita, naquele momento, às vezes até mesmo um gesto de violência, pode causar uma tragédia. Porque somos diferentes, uma vez que Deus é um péssimo matemático. Cláudia, eu vou pegar o gancho seu que você falou sobre essa corrupção que está brotando aí no país. Eu vou falar até uma coisa que vai parecer estranho. Mesmo essa corrupção que está brotando pela mídia todos os dias no país, é característica de um país que está em evolução para o melhor. Exatamente. Porque está brotando a corrupção. Porque antigamente ficava debaixo do tapete. Ninguém fazia nada, exatamente, antigamente. Porque a corrupção não é nova. Não. Não é nova. Ela já vem há muitos e muitos anos, décadas. E agora ela está aflorando. Significa que o país está mais corrupto? Não. Significa que está apurando. Exatamente. E isso é uma melhora no país. Eu vejo pessoas com uma mentalidade bem estranha. O Brasil não presta porque tem muita corrupção, está aparecendo aí. Está aparecendo, não. O Brasil presta. Está mudando. Está mudando. A corrupção está brotando porque está se apurando. Exatamente. A justiça está atuando, a polícia está atuando. Então, nós estamos melhorando, a humanidade está melhorando. Do que tem acontecido fora do país. Antigamente a gente fazia a mutreta, jogava debaixo do pranto, se locupletava e ficava numa boa. Exatamente. Agora não, está brotando. Nunca se prendeu tanto no país. Políticos, inclusive. Políticos, empreiteiros. Então isso é bom, significa que o país está melhorando. Tinha a crença de que rico não ia para a cadeia, né? Hoje antigamente rico não vai para a cadeia. Não, vai, agora está indo. Então nós estamos melhorando, o país está melhorando. A nossa justiça está melhorando, estão entrando juízes novos, jovens, com outra mentalidade, que realmente vão mudar esse país. Já estão mudando, está aí. Já está acontecendo. E você que não ligou ainda, pode ligar, nós vamos sortear no final do programa 5 livros. Então liga aí. Está o telefonezinho aí na tela, 2648-9008. O Henrique está aí ao lado do telefone para receber a sua ligação. Pode ligar. Pode ligar, porque no finalzinho nós vamos sortear aqui pedir a Claudinha para sortear para todos nós. Tá? Nós vamos passar então, rapidinho, tá? Nós vamos passar um apoio cultural e voltamos já para a gente continuar esse bate-papo que está maravilhoso. Só para tomar uma água aqui. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio.
Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então nós voltamos no nosso apoio cultural. Então eu queria mandar um abraço para o meu filho Guilherme, para a minha nora Karine, que estão me assistindo agora lá na televisão, lá em casa. Estou aqui me visitando do Rio de Janeiro. Um beijo no coração do meu filho, da minha nora Karine. Nós vamos continuar conversando a importância da família, porquê da família. Por quê? A gente às vezes fica pensando, né? Das informações que a gente recebe do mundo espiritual. Eu gostaria que você falasse para mim, confirmasse, por que que a família é o local indicado para a gente dissolver essas sombras, essas dificuldades que eu tenho com o meu amigo Marcos, entendeu? Por quê? Aí juntou nós dois juntos na mesma doutrina, fazendo programa juntos, por quê? Por que que isso acontece? Estou muito endividado, né, para aturar ele? Nossa, estamos todos muito endividados para estar na doutrina. Eu estava fazendo uma palestra no sábado, agora na Seja, e estava falando para eles que eu tenho uma admiração muito grande pelos nossos irmãos evangélicos e pelos nossos irmãos católicos praticantes, porque para eles o porquê sim basta. Né? A fé é tão grande que fala, não, porque Deus quer, beleza, eu não tenho essa fé toda, eu preciso da doutrina para me explicar o porquê, o para quê, o de que forma, o como. Mas, enfim, por que que a família é o local indicado? Porque Emmanuel conta para a gente que na família é onde você tem convivência mais íntima. E aí fica mais fácil da gente trabalhar as questões do amor. Por quê? Todo mundo sabe qual é o dever de um pai, de uma mãe. Todo mundo sabe qual é o dever de um filho. E aí, quando a gente é colocado na mesma família com alguém que nos relembra situações que não são tão agradáveis para nós, a gente se vê quase que na obrigação, e Emmanuel fala que quando não vai pelo amor, deve-se ir pelo dever, de tentar conviver com essa pessoa. Quando você não é parente, não é pai, não é irmão, não é primo de uma determinada pessoa, e essa pessoa passa na sua vida como um conhecido, como um colega de trabalho, enfim, e você não se sente bem na presença dela, você simplesmente evita, né? Consegue não conviver com ela. Mas na família não é possível. Na família você tem que conviver. E às vezes essa convivência de 10, 20, 30, 50, 80 anos juntos numa mesma encarnação. E aí Emmanuel fala pra gente que é o momento em que os pais estão recebendo o bebê, né? E criança
tudo de bom, né? Sempre muito encantadora, muito bonitinhos, olhos grandes, brilhantes, boca pequenininha, a gente sempre olha aquelas bochechas. Não esqueça a bochecha. A bochecha, não, aquelas bochechas rosadas que a gente ama de paixão, de apertar, ainda mais vai ficando velha. Eu não entendia por que tia velha tinha mania de apertar bochecha, até que eu virei tia velha. E vou te dizer um negócio, é muito gostoso ver criança miúda. E a gente olha para aquela criança e se encanta com ela. Mas isso é estratégia do plano espiritual. Jesus fez isso, programou isso, a espiritualidade programou isso para que a gente realmente tivesse esse encantamento com a fragilidade da primeira infância e amortecesse em nós essa lembrança emocional. Mas à medida que a criança cresce, 7, 8, 10 anos, pré-adolescência, adolescência, e a personalidade daquele espírito começa a se impor com mais vigor, a gente começa, pais, tios, avós, enfim, a relembrar essas sensações dos relacionamentos que a gente teve com aquele espírito. E aí pode começar os conflitos, né? Normalmente na faixa da adolescência, que é quando o espírito já está com a sua encarnação, né, bem estabelecida e começa a aparecer mais fortemente os traços da sua personalidade. Se os pais não fizeram o trabalho de ajudar a podar e a corrigir aquelas más tendências lá na primeira infância, se não estabeleceram com essa criança, que agora é adolescente, que é jovem, diálogo, confiança, um trabalho árduo de presença, porque nessa vida que a gente tem hoje, muito trabalho, todo mundo tendo que trabalhar fora para poder manter a família, conseguir estabelecer horários e convivência com os filhos é algo que exige de nós que a gente se programe e se organize. E assim, a gente começa estando em família, a reagir ao que o outro fez no passado. Não ao que ele está fazendo agora, ao que ele fez no passado. E eu reajo também àquilo que aquele espírito me apresenta agora já na adolescência, na pré-adolescência, na juventude. E aí pode haver alguns embates. Da mesma forma que o outro reage, não àquilo que eu estou fazendo agora, mas àquilo que eu já fiz e que ele registrou. Por isso Jesus mandou a gente caminhar a segunda milha. Quando você tiver que caminhar com alguém, caminhe também a segunda, para poder dar tempo de você comprovar para aquele espírito que você realmente mudou, que você realmente melhorou. Porque a gente pode passar anos e anos e anos junto com a mesma pessoa e não conseguir perceber nela melhoras porque a gente não se permite convivência e intimidade. Então, na família, você acaba sendo constrangido a, pelo menos, tentar, né? Porque você está numa posição de parente físico. Né? Pode não corresponder, como a gente falou, a parentela espiritual, mas estar próximo daquela pessoa encarnada significa que nós temos que nos reajustar. E como Haroldo falou, quando a gente se encontra com alguém, é para a vida toda. Então, que a gente possa, o mais rapidamente possível, estabelecer relações saudáveis, relações de construção. Quando eu perguntei, há um tempo atrás, para a minha mocidade, para que a gente deve namorar, um dos nossos meninos está mais, 16 anos, está aquela fase do testosterona saindo pelos olhos, né, muito eufórico com essa questão de namoro e tal. E falou, para a gente se divertir. É verdade, é um dos objetivos, mas o principal objetivo, onde a gente procura o outro para um namoro, depois para um noivado, para constituir família, é principalmente para a gente construir. Construir significa que todo mundo tem que ter trabalho. Ninguém vai achar que eu vou ficar em casa e que meu marido ou que a minha esposa vai ter que fazer todo o esforço emocional para que dê certo. Os dois precisam fazer o esforço emocional para que dê certo, e quando os filhos chegam, quando os irmãos aparecem, quando os tios, enfim, a família hoje está extremamente diversa, a gente está falando de pai e mãe, mas eu não estou falando só de pai e mãe biológico, não, tá? Pai e mãe adotivo, e todas as configurações familiares possíveis. Não estou só falando da família pai e mãe, estou falando da família onde eu tenha espíritos afins que se amam, que estão juntos para poder progredir. Isso inclui as famílias homoafetivas, as famílias onde não há um pai ou uma mãe, mas sim os avós, e sim os tios, e sim uma pessoa que não faz parte da família corpórea, mas passou a fazer uma vez que adotou aquela criança ou aquelas crianças, e a partir daí você vai fazer os núcleos familiares por amor, porque é isso que envolve e que é importante para o nosso progresso espiritual.
Então, a família é o local ideal para que a gente possa resolver as questões do passado, porque a gente vai estar com a oportunidade perfeita para poder realmente conseguir desatar os nós. Que Emmanuel fala para Chico que onde a gente pode desatar, a gente não deve cortar. Que corte é sempre uma questão de violência. Então, que a gente tenha, mas para desatar, a gente precisa de trabalho, precisa de dedicação, precisa parar e pensar. E é isso que a doutrina espírita traz para a gente o tempo inteiro. Nós precisamos parar de deixar a vida nos levar. Precisamos parar e começar a prestar atenção no que está acontecendo, no porquê eu tento tanto e não consigo, o que isso quer dizer para mim, por que eu sou obrigado a conviver com aquela... Saio de um emprego, entro em outro e continuo tendo os mesmos problemas. Será que o problema é com o meu chefe? Será que o problema não é comigo? Saio de um relacionamento, entro em outro, a gente conhece pessoas que se casam 2, 3, 4, 5 vezes e não conseguem formar realmente um núcleo familiar. Tem filhos, os mais variados, mas não conseguem formar uma unidade familiar. O que isso quer dizer para esse espírito? Né? O que isso quer dizer para mim? O que eu posso fazer para tentar não sofrer tanto, uma vez que eu preciso passar por essa experiência da solidão? Então, a doutrina espírita, ela traz essas respostas e elas nos ajudam, uma vez que você entende o porquê e o para quê, a ter mais resignação. Como eu falei, é uma fé raciocinada que se torna ativa porque nos dá base para continuar fazendo aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para um amigo meu, Luciano Melo. Luciano é um camarada, tem uma academia de dança aqui na Francisco Paranhos, e eu queria mandar um abraço para ele, que é um cara muito esforçado. Ele está planejando fazer um jabá aqui para ele. Sábado que vem, ele pediu para me avisar. Oba. Vai ter uma festa junina na Praça da Vila Nova, ali onde tem a quadra, a partir das 8 da noite, com muito forró, com música ao vivo, barraca, quadrilha. Vai ser um espetáculo. Vai ser sábado agora, dia 11, e domingo, sábado às 20 horas, e domingo, a partir das 16, pode levar sua família espiritual e material para participar. Vai ser um ambiente familiar, o pessoal da academia de dança vai estar lá. Quem quiser dançar um forrozinho, pode pegar o pessoal da academia de dança, tudo familiar, tudo bacana. Estarei lá, pessoal, vai ter a noite de autógrafo do Zé Mar. Tô brincando, hein? Tô brincando, mas vai ser sábado agora na Praça da Vila Nova. Vai ser show. Mas, como você disse que a família espiritual, a gente tem uma família espiritual e material, e que a família material é planejada no mundo espiritual. Isso. E você fez em passant, tocou de leve nas relações homoafetivas. E ontem, que não foi por acaso, eu vi uma entrevista do primeiro casal gay, o primeiro casal gay que adotou no Brasil uma menina. Eu vi. Você viu? Vi. Eles adotaram, foi o primeiro casal, oficialmente está anotado, eu vi na TV, a certidão de nascimento da menina, está o nome dos dois pais. Dos dois pais. Aí eu fico imaginando que você falou que a família é planejada. Isso aí. É planejada uma família homoafetiva? Claro, a gente tem que entender que a homoafetividade, a homossexualidade, é uma situação, é uma experiência. Ela pode, como qualquer experiência, seja homossexual, bissexual, heterossexual, que são os 3 tipos de comportamentos sexuais considerados pela ciência saudáveis para a espécie humana. O que não é considerado saudável para a espécie humana é a poligamia. Já há estudos científicos que demonstram que o indivíduo que tem vários parceiros ao mesmo tempo, que a gente chama, né, de promiscuidade, ele vai ter maior chance de ter problemas imunológicos, não é obrigatoriamente ter doenças sexualmente transmissíveis, mas ele vai ter uma queda no sistema imunológico em função do estresse e do desgaste de poder administrar várias relações ao mesmo tempo. Isso, inclusive, em países onde a poligamia é considerada legal. Tá? Nós somos seres, então, que fomos criados para a monogamia, biologicamente falando. Há argumentos biológicos para isso.
E a vivência da sexualidade, a vivência do gênero, ela vai variar muito. A gente precisaria de um programa só para falar sobre isso. A Dirce já esteve aqui, o Edmundo já esteve aqui falando a respeito. E tem bastante material. Quem ainda não assistiu esses programas, vai no site do Espiritismo em Foco, busca esses programas, tem muito material. Eu indico o livro do Andrei Moreira, A Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal, que para mim, assim, didaticamente é o melhor livro que tem dentro da doutrina, baseado na doutrina. E a gente tem que entender que a homossexualidade, como qualquer vivência sexual, ela é uma experiência que o espírito precisa desenvolver, que pode vir como expiação, por conta de ter abusado das forças genésicas no passado, pode vir como uma prova, porque ele precisa suportar a situação de não ser considerado normal para a sociedade, ser uma minoria, e pode ser missão. O que é uma missão homossexual? O indivíduo vem como homossexual vivendo a experiência da homossexualidade para oportunizar aos outros a chance de trabalhar o amor na sua mais sublime expressão, que é o respeito. Né? Então, o indivíduo homossexual, a família homoafetiva, ela foi sim planejada no plano espiritual. Pode sim, imagina você vem 10 encarnações como mulher. Imaginando que em cada encarnação você passa aí 50 anos. São 50 anos encarnados num corpo feminino, usando um cérebro feminino, com toda uma psique feminina, cultura feminina. Você desencarna, né, entre essas 10 encarnações, pelo menos 10 vezes, 9 vezes. Cada vez que você desencarna, são, vamos dizer, mais 50 anos, pode ser mais, pode ser menos, no plano espiritual. Brincando, eu estou falando de 1000 anos encarnado enquanto mulher, com a cultura feminina, com o corpo feminino, com a psique feminina. E aí você aprendeu o que precisava aprender como mulher. Precisa começar a aprender experiências como homem. E encarna num corpo masculino. O corpo foi moldado pelo perispírito, houve um planejamento, houve toda uma situação. Mas como o espírito vai reagir uma vez encarcerado nesse corpo é que é difícil de a gente prever. Uma das possibilidades é o espírito se negar a aceitar aquele corpo. São os transexuais, aqueles indivíduos que a psicologia já entende que são heterossexuais, mas que precisam de uma cirurgia de troca de sexo para poder se sentirem curados. A ciência já admite isso. E os homossexuais são os indivíduos que estão bem adaptados ao próprio corpo, mas que de repente encontram um amor de séculos num outro corpo, né, o espírito animando um outro corpo que por acaso está no mesmo gênero. Por acaso, vírgula, que acaso não existe. Então vão vivenciar uma relação homoafetiva. Qual é o problema disso? Se são pessoas honestas, se são pessoas fiéis, se são pessoas íntegras, se são pessoas, seres humanos que têm as suas dificuldades e têm as suas qualidades, como cada um de nós. Com certeza. Há pessoas, há palestrantes, a gente ouve, infelizmente, vários palestrantes na doutrina espírita, inclusive livros publicados a respeito de sexualidade com chancela de federação espírita de alguns estados, não da brasileira, mas do estado de Goiás, por exemplo, que fala que, com um teor extremamente homofóbico, e que sugere ao indivíduo que é homossexual a sublimação da sexualidade. Bom, eu não posso impor ao outro aquilo que eu não consigo fazer. Não sei você, mas eu não consigo ficar sublimando sexualidade ao lado do meu marido que eu amo. Eu preciso, junto com ele, até por uma questão de força genésica, uma questão de força física, nós não podemos mais engravidar, porque ele fez vasectomia, e eu não tenho mais condição de ter filhos, e nem por isso eu vou me privar de ter relações sexuais com meu esposo, com a pessoa que eu amo. Por que eu vou com o objetivo de dizer que por não poder gerar filhos, aquele casal também não vai poder ter relação sexual, se eu, que também não posso, continuo mantendo? É no mínimo, incoerência. Então, e uma falta de caridade. Então, é um assunto que a gente precisa trabalhar com muito carinho. E que realmente é planejado, sim, me desculpe quem não acredita, eu, através dos meus estudos, através da doutrina, o que me mostra realmente é que a família, seja ela em que configuração for, a amor, ela foi minuciosamente planejada e abençoada pela espiritualidade superior, por Deus. Bom, nós temos só eu queria agradecer a resposta. Obrigada. Foi muito boa, isso aí mesmo. Isso nós temos que entender que todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus
e cada um sofre as suas experiências, tem as suas experiências porque é preciso passar por essa experiência. Então nós não temos direito de julgar ninguém. Com certeza. Essa que é a verdade, não é isso? É verdade. Nós vamos fazer o sorteio do finalzinho, pedir ao meu querido amigo Henrique que traga para a gente a sacolinha, mas vou fazer a última pergunta para você. Qual é a grande lição da vida em família? Para a gente fechar esse assunto de família. Na verdade, são 3 grandes lições. Algumas a gente já começou a falar aqui a respeito. A primeira lição é caminhar a segunda milha, como nos indicou Jesus. Porque a primeira milha, quer dizer, o primeiro momento que você está junto com aquele outro espírito, a gente está apenas refazendo a lei de causa e efeito. E aí o que acontece? A gente vai conseguir resgatar alguma coisa. Mas provar realmente, conquistar aquele outro coração, exige de nós um extra, um esforço a mais um tempo de insistência no bem, na paciência, na benevolência. E aí você consegue, muitos de vocês, muitos de nós já vivemos aquela experiência de você estar por um bom tempo investindo num relacionamento com alguém, seja amoroso, seja familiar, seja lá qual for, de amizade, e aquela pessoa depois de um tempo vira para você e fala assim, olha, vou ser sincera com você, no início eu não gostava de você não, mas depois convivendo, vendo, né, como você é e tal, até que você não é tão ruim quanto eu pensava. Então você consegue provar para o outro que você mudou. Se é assim com o indivíduo encarnado, imagina com o desencarnado que consegue observar a nossa assinatura energética. Né? Então os obsessores, eles observam para a gente que é necessário que a gente realmente prove que mudou para que esses laços desagradáveis possam ser substituídos, como diz Emmanuel na página, por reflexos melhores de construção dentro daquilo que a gente é possível trabalhar. A segunda grande lição é promover a paz. Evite o confronto em casa a todo custo. Tá? Com a família, com os amigos, de uma forma geral, a gente deve ser, como disse Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, os pacíficos e os pacificadores. Precisamos manter a paz, mesmo que a sua voz, na hora de uma confusão, na hora de uma discussão, seja a voz do silêncio. Porque a espiritualidade, a gente vê aí inúmeros casos onde uma palavra mal empregada, uma careta feita, às vezes você não precisa falar, a linguagem verbal, né, mostra isso, uma careta feita pelas costas do seu irmão pode fazer com que mágoas se criem e seja muito difícil para a gente poder resgatar isso e vai gerando, né, ondas e ondas e ondas kármicas que podem comprometer a nossa vida. E finalmente exercer o perdão, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo qual é o sacrifício mais agradável a Deus, capítulo 10, item 8. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec volta novamente à tona e fala qual é o tipo de caridade mais próxima daquilo que Jesus entendia como caridade. E Jesus fala do BIP, benevolência, indulgência e perdão. Que a gente possa realmente exercitar isso nas nossas famílias físicas, nas nossas famílias que se estendem para os laços afetivos com os amigos, com o grupo espírita ou o grupo religioso onde você está inserido. Enfim, que a gente possa aprender a lição para que, conseguindo sair dessa encarnação, cumprindo aquilo que o Evangelho prega, pelo menos no círculo familiar, a gente já vai ter conseguido um percentual altíssimo de sucesso nesta encarnação. Ok. Então, nós vamos fazer o nosso sorteio. E nós vamos pedir, então, a Claudinha para fazer o sorteio. Nós vamos sortear os 5 livros. Vamos começar, então, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai pegar um papelzinho, tá, Claudinha? E ler o nome e o bairro. Graças a Deus, saí de perto do Renato. Estou perto agora da Claudinha. Maior vantagem. Ó. Então, vamos lá. Primeiro, Evangelho segundo o Espiritismo. O nome e o bairro. César Almada, do Centro. Seu César está sempre sendo sorteado, hein, seu César? Seu César está fazendo biblioteca. Eu vi dizer que ele está montando uma livraria espírita. Os livros que ele ganha aqui. Agora vamos ao Livro dos Espíritos. A chacoalhada, pega lá de baixo. Ih, peguei 2. Lenice Gago, São Francisco. Lenice ganhou o Livro dos Espíritos. Agora tem a Revista Espírita. César Almada, do Centro.
Não, Não duas pode? vezes não. Então, não. deixa eu pegar mais É porque foi mês passado que ficou aí dentro. Solange Gago, de São Francisco. É a família toda que está ligando? Pois é, você vê que coisa boa? Então, agora vamos... o que dizem os Espíritos sobre o aborto. Então, vamos fazer desse livro aqui agora, sorteio, tá? Madel Noleto, de Willy Blanche. Mabel? Da Madel, com D de dado. Madel. Isso. Madel Noleto, Willy Blanche. Tá. E o último? E o último vai ser o Kardec. Tá? O Kardec, a biografia de Kardec. Vamos ver quem vai ganhar. J. Rangel. J. Rangel. Você, Rangel. Puxa, ele já montou uma livraria aqui no centro de Cabo Frio, só com o livro espírita que ele ganha aqui do programa. Pois é. Eu tenho que ir lá. Tá bom, gente. Eu estou devendo uma visita para ele, ele sabe disso, mas eu sim. Eu falei uma vez que eu ia tomar um café lá com ele, não fui. Hoje mesmo eu estive em frente à casa dele lá, mas eu estava na pressa da correria, não deu para parar. Um abração, Rangel. Claudinha, por favor, as suas despedidas para o nosso público de hoje. A gente queria passar com esse estudo que as pessoas pudessem entender que nem sempre a gente está na família que a gente gostaria, mas com certeza estamos na família de que necessitamos, né? Então, o grupo familiar que nos acolhe, que nos acolheu, que nos abriga, é aquele que a gente precisa estar nesta encarnação. É um grupo que vai nos oportunizar as experiências para que a gente possa sair dessa encarnação ainda melhores do que quando entramos. Mas que para isso a gente precisa trabalhar junto com Jesus, aplicando o Evangelho nas nossas vidas e dessa forma poder fazer o nosso curso de pós-doutorado em amor. Porque onde é que é o curso de pós-doutorado em amor nesse planetinha azul, se não dentro das nossas casas? É uma academia onde a gente exercita as virtudes evangélicas, um curso onde a gente aprende a amar realmente das mais diferenciadas formas e onde a gente pode reconhecer a misericórdia de Deus em cada momento da nossa vida, trabalhando o tempo todo com aquele trabalho de formiguinha dos nossos mentores espirituais, dos nossos protetores espirituais, dos anjos guardiões que estão o tempo todo próximos de nós, para que a gente possa realmente vencer ainda aqueles resíduos de energia negativa que a gente ainda traz do passado. E assim possamos sair dessa encarnação ainda mais purificados para que a gente possa realmente começar a colaborar verdadeiramente para que o Evangelho se implante na Terra. A gente tem que começar dentro dos nossos lares. Muita paz a todos nós. Claudinha, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho e fiquei muito feliz quando eu vi as fotos lá do Fonte, né? Reconstruindo, né, a sede lá, começou as obras. Começaram as nossas obras. Que maravilha, fiquei muito feliz em ver as obras lá, muito legal, muito bacana e torcendo mesmo, vibrando. Estamos todo sábado para fazer uma oração pela obra, plasmando, né, porque a gente lembra que a obra ela é também uma obra espiritual, então a gente precisa plasmar o nosso cantinho no planeta, né? Com certeza. Com as nossas vibrações. Então, aí inclusive até um recadinho, né, que as pessoas quiserem ajudar, né? A fonte de luz, porque é uma despesa muito grande, né? Você tem aí? Eu estava no celular. A conta é uma conta da Caixa Econômica Federal, uma conta de poupança, agência 0179. A operação é 013, agora a conta exatamente eu não me lembro. Mas depois você passa para mim, que é para eu poder falar nos próximos programas. Se tiver no Facebook, a gente está postando sempre no Facebook. E também postar no Facebook, a gente compartilhar e também falar aqui no programa, dar a conta direitinho. Exatamente. As pessoas que queiram ajudar lá, né, o Fonte de Luz, que eles precisam mesmo, tá? Então, semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Marco Aurélio, lá do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre... não vim destruir as leis, falar sobre as 3 revelações. Nosso querido amigo é lá do MER, do Rio de Janeiro, e vem falar para a gente esse tema também que é bastante importante. Então, fala. Francisco Rebouças vem quando? Ele vem mês que vem. Mês que vem, né? Queria mandar um abração para ele. Estava fazendo o programa hoje aqui com o meu pensamento direcionado para ele, não sei porquê, mas um abração, Francisco, seu cara, hein?
Então, tá ok. Então, até semana que vem, então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e possamos realmente refletir, que foi falado aqui, sobre família, a importância que é a família, a nossa família, a família de cada um de nós. Nós estamos no local certo, com as pessoas certas, na cidade certa, no país certo, ou seja, é tudo perfeito nas leis divinas. Então, nós temos que aproveitar essa experiência de poder aprender, crescer, evoluir. Como a Claudinha falou, nós viemos aqui para evoluir, para crescer, para melhorar. E não tem local melhor do que a nossa família. Ok? Então, muita paz a todos e muita alegria, muita paz. Temos aí festas juninas acontecendo, vão acontecer agora no final de semana. Então, que todos aproveitem esse friozinho gostoso e muita paz no coração de todos. Até segunda-feira que vem, com mais um programa Espiritismo em Foco.